galerinha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula onde continuaremos a explorar características e formatos de textos do gênero divulgação científica. E, logicamente, eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada pelo Andrei, representando o time de Libras. Bem-vindo, Andrei! Muito obrigada por tornar a nossa aula muito mais acessível e num alcance muito maior para muito mais pessoas. E é isso que é importante. Então, vamos começar com o título da nossa aula. Estudos e pesquisas. Quando nós nos referimos a exatamente estudos e pesquisas, nós falamos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando nós falamos exatamente de estudos e de pesquisas, nos relacionamos exatamente a resultados de divulgação científica, sejam como resultados de algumas experiências ou de pesquisas propostas por algum órgão oficial para algum resultado que seja útil para a nossa comunidade. E muitos mais assuntos. Então, vamos aos detalhes. Nesta aula, daremos continuidade aos nossos estudos sobre o gênero textual, texto de divulgação científica, através da leitura de alguns formatos de textos pertencentes ao gênero. Nosso foco é a compreensão em leitura e resgatar as características exploradas na aula anterior sobre esse assunto, intitulada Divulgação das Ciências e Pesquisas. Ninguém precisa assustar. Se por um acaso você não viu aquela aula, não tem problema. Você vai lá no repositório e tem uma coisinha a mais para você se aprofundar nesse assunto, certo? Mas, logicamente, temos o mural para os nossos amigos professores com a habilidade desta aula e as sugestões no repositório para que vocês continuem seus estudos. Para começo de conversa, para relembrar, o texto de divulgação científica é o gênero textual que traz informações verdadeiras, comprovadas cientificamente, com a finalidade de propagar uns inventos e curiosidades das ciências diversas. Medicina, psicologia, química, ciências sociais, matemática e etc. Vimos que há vários formatos de textos que compreendem o gênero textual divulgação científica. E aí eu trouxe uma lista um pouco maior sobre alguns destes formatos. O infográfico, o mapa conceitual e mais os exemplos, que eu tenho certeza que vocês reuniram com a turma. Verbete de curiosidade, texto de curiosidade, resumo, artigo científico. E vale lembrar o seguinte, se você conhecer mais algum gênero, mais algum formato, acrescente na lista e também procure estudá-lo, porque nós vamos avaliar de acordo com as características, para saber se ele realmente faz parte da divulgação científica ou não. Vem cá, ó, não pode esquecer do seguinte, quando a gente fala em textos de divulgação científica, não quer dizer que qualquer texto que abordar algum assunto científico, ele é pertencente ao gênero, nem sempre. Ele tem que atender a algumas características que nós vamos revisar nesta aula. Então, vamos lá. Tem muitas comprovações aqui. Divulgação científica. Existem vários formatos em que pesquisas, divulgação científica e roteiros de estudos são desenvolvidos. A partir das regras de estrutura, vocês também poderão produzir os textos de vocês, ou seja, para divulgar uma pesquisa, organizar seus estudos ou relatar uma experiência, uma descoberta científica. Além da escrita, há inúmeros elementos que ajudam na compreensão textual. Eu vou para dois exemplos que nós já vimos.
Primeiro, um infográfico. Esse infográfico, nós temos que começar a analisar de acordo com essas características que eu falei. Então, assim, ó, eu não vou fazer a leitura na íntegra, lógico que os nossos amigos professores vão fazer essa leitura com vocês, mas o que nós vamos pensar agora? Vou fazer uma divisão. Eu vou procurar no infográfico as características que nós já vimos em aulas anteriores, que eu resgatei no nosso flipchart. Então, nós vamos fazer essa comparação. Então, primeiro, vem comigo para o flip, para a gente recordar. Olha só. Aqui, nós temos as principais características do gênero. E aí, eu coloquei, vou deixar já destacada, as que geralmente são as mais pontuais, ou seja, são as fundamentais que todo formato de texto, se vai divulgar a ciência, deve ter. Então, a gente tem aqui primeiro, norma culta da língua portuguesa. O que significa isso? Não posso usar gírias. Tipo assim, a descoberta de novos besouros lá no Egito foi da hora. Não, esse da hora já não dá certo. Foi interessante, foi impressionante. Eu tenho que usar bem de vocabulário. Segundo ponto, termos técnicos. Por que termos técnicos? Porque, de acordo com estes textos, nós teremos a apresentação de conceitos bem específicos que serão explicados nesse texto. Então, eu vou ter palavras realmente da área da ciência, seja astronomia, astrofísica, química, eu vou ter um conceito específico que será explicado. E aí eu chego para mais um termo aqui, ó. Eu tenho autoridades no assunto. Ou será um depoimento de um especialista, ou um especialista dando uma declaração, ou mesmo um jornalista que fez a entrevista que vai citar um cientista ali, um matemático que propôs aquela pesquisa. Continuando, importantíssimo isso aqui, ó, impessoalidade. Tudo em terceira pessoa. O autor do texto, ele não pode dar opinião. Ele é um texto apenas que informa a pesquisa, o resultado ou o motivo daquela pesquisa. Ponto. Eu não posso falar, mas eu acho que essa pesquisa foi muito chata, desinteressante. Não rola opinião. Continuando, essa aqui, definições dos conceitos, está realmente ligada aos termos técnicos, porque justamente aqui onde se explica cada um dos termos técnicos apresentados. A gente tem exemplificações, que são exemplos, né? Tanto explicando com relação ao motivo da pesquisa e aos resultados. A parafrasagem, como eu já disse, é quando, no caso, quem é o autor não é o dono da pesquisa, mas ele tem a liberdade de citar o especialista e explicar, na fala do especialista, aquilo que foi compreendido da pesquisa. Aqui, nesse finalzinho aqui, eu tenho 3 itens interessantes. Imagens, gráficos, tabelas relacionadas à pesquisa. Não é obrigatório, mas pode compor, sim, também para explicar, que vai ser o nosso caso do infográfico. E por último, esse aqui também não é obrigatório, depende do formato. Informações organizadas por meio de organogramas ou diagramas. Geralmente aqui só aparece no mapa conceitual e às vezes no infográfico. Mas um artigo científico, por exemplo, não tem isso. Agora, qual que é a nossa missão? Descobrir essas características no infográfico, está na nossa telinha. Agora nós vamos mudar daqui para a telinha com vocês, infográfico. Aí nós temos o título do infográfico. Retrato do aumento da dengue no Brasil. Uma coisa importante, eu acabei não colocando naquela lista, olha, errei aqui de não pôr, é a fonte. Aqui, a fonte vai estar bem pequenininha, mas eu vou destacar para vocês o seguinte. Ministério da Saúde. Então, esses dados, se a gente observar, a gente tem um gráfico aqui, a gente tem as regiões brasileiras com o nosso objetivo da pesquisa, que são os dados, os casos de dengue registrados nas regiões brasileiras. Então, isso aqui, ó, não foi da minha imaginação, eu não pintei aleatoriamente. Os dados são de uma fonte confiável, o Ministério da Saúde. Não pode ser da nossa imaginação.
Ah lá, o oráculo deu um close aqui no nosso Ministério da Saúde. Então, eu sei que os dados aqui, ó, eles são reais. Segundo ponto importante. Quando eu começo o infográfico, eu tenho uma explicação. O Ministério da Saúde alerta. E aí ele coloca a definição do porquê dessa pesquisa. A necessidade de mais ações para eliminar focos de dengue em todo o Brasil. Por que isso? Porque houve um aumento de casos em várias regiões. Só que aqui estamos nos referindo ao ano de 2018 para 2019. Então, isso tem que ter uma boa atenção. Todas as informações, o que é a dengue, olha aí os conceitos, prevenção, transmissão, isso tudo foi organizado. A pesquisa foi organizada por um especialista e isso foi divulgado de forma reduzida e não tem opinião. É aquilo como orientação e ponto, certo? Você pode concordar ou não, mas num texto de divulgação científica, o autor que montou o infográfico, e no caso quem adaptou esse infográfico fui eu, com os dados do Ministério da Saúde. Então eu não pude colocar a minha opinião aqui. Então, vamos para mais um exemplo. O mapa conceitual. No mapa, nós vamos perceber aqui, primeiro, eu tenho o título, o lixo e sua classificação. E o interessante desse formato, eu começo com uma definição do que é lixo. E as demais setas, elas se completam para organizar e explicar a classificação desse lixo e todo o direcionamento dado a ele. Eu tenho uma fonte aqui, oficial. Esse texto aqui eu elaborei com base num texto do próprio Ler e Escrever de vocês, que é um artigo científico. E um outro formato bem curioso, você sabia que este aqui é o que nós chamamos de texto de curiosidade. E esse, vale lembrar aos nossos amigos pros, vou até dar uma pausinha aqui, ó. O que acontece? Eu não farei a leitura aqui. Essa é a sugestão para que vocês localizem todas essas características também nesse texto, que é um terceiro formato. Os dois primeiros, nós já havíamos analisado em aulas anteriores, e este aqui também já foi lido, mas agora eu quero que vocês tenham o outro enfoque, certo? É aquela hora de pausar e trabalhar esse texto. Depois vocês voltam para a conclusão. Então, vamos lá. O nosso texto fala assim: apenas 1 hectare da Mata Atlântica possui 450 espécies de árvores. Você sabia disso? Então, aqui tem a explicação e vai apresentar as características que eu apontei para vocês. Ó, uma imagem, né? Como eu disse, não é obrigatório, mas pode estar presente. E aí, o interessante é que se resolvam as questões justamente para que vocês explorem o conteúdo do texto. Eu vou passar rapidinho as respostas, que é para os amigos pros compartilharem. E dentre a sugestão de atividades também. Explorem todos os gêneros que vocês puderem, tá? Registre suas respostas da atividade sugerida e compartilhe também a sua produção. O que aprendemos hoje? Relembramos as características dos textos de divulgação científica. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.